Algumas lendas urbanas são só histórias, mas outras parecem estar muito mais próximas da realidade do que deveriam. Lendas urbanas são histórias folclóricas contadas como verdadeiras, que se espalham oralmente ou pela internet, criando suspense e mistério. Geralmente anônimas, essas histórias refletem medos sociais e valores culturais. Exemplos clássicos incluem a loira do banheiro, o chupa-cabra. Mas se eu te contar que alguma delas são verdadeiras, você acreditaria? Então eu trouxe aqui para vocês três lendas urbanas que se tornaram realidade. Então, bora pro vídeo. Em escolas por todo o Brasil, existe uma história que nunca desaparece, a lenda da loira do banheiro. Dizem que se entrar sozinho, apagar as luzes e bater 3 vezes e chamar por ela, ela aparece. Mas se eu te falar que a loira do banheiro existiu de verdade, você acreditaria? Não, né? A verdadeira história da loira do banheiro baseia-se em Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem rica, nascida em 1864, em Guaratinguetá, São Paulo. Forçada a casar aos 14 anos, fugiu para Paris aos 18 anos de idade, onde faleceu misteriosamente em 1891. Seu corpo voltou ao Brasil e a lenda surgiu após sua casa virar uma escola, onde o espírito seria visto. Filha do Visconde de Guaratinguetá, casou-se aos 14 anos com um homem de 21 anos, muito mais velho que ela. Era o conselheiro Dutra Rodrigues. Insatisfeita com o casamento, fugiu para Paris, vendendo suas joias. Faleceu aos 27 anos, em Paris, 1891. A causa é incerta, com relatos mencionados raiva, o que explicaria o mito de pedir água, geralmente quando for se chamar a loira do banheiro dentro do banheiro, né? Após a sua morte em Paris, seu corpo foi trazido de navio, enquanto o túmulo não ficava pronto, ficou em um caixão de vidro na casa da família. Então ela ficou dentro do caixão de vidro, dentro da casa da família, por um bom tempo. A mansão virou a Escola Estadual Conselheiros Rodrigues Alves, em 1916. Um incêndio misterioso destruiu parte do prédio, fortalecendo a história da assombração. Além do algodão no nariz, por vir do fato do seu corpo ter sido embalsamado durante a viagem e foi violado durante o transporte, causando uma aparência bem assustadora. E aí, pessoal, vocês sabiam que essa história era real? Sabiam que a loira do banheiro realmente foi inspirada em uma pessoa de verdade? Se você não sabia ou sabia, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Uma colisão frontal entre um trem de passageiros da Metrolink e um trem de carga da Union Pacific em 12 de setembro de 2008, no distrito de Chatsworth, em Los Angeles, resultou na morte de pelo menos 25 pessoas e feridos em mais de 135 pessoas. A investigação naquela época indicou que o maquinista do trem de passageiros ignorou um sinal vermelho, possivelmente distraído por mensagem de texto. E um desses passageiros era Charles Peck. Era um agente de atendimento ao cliente de 49 anos de idade, que estava a caminho da cidade de Los Angeles para uma entrevista para um novo emprego. Charles era um dos tripulantes que morreu. Sua família, ao receber a notícia, ficaram desesperados e logo mais algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Isso porque os familiares e a noiva de Peck receberam 35 ligações de seu telefone durante as 11 horas após o acidente. No entanto, aquilo deu esperança para a família, né? De certo modo, que ele estivesse vivo e preso nos destroços do trem. E talvez ligando para pedir ajuda. A noiva de Peck, Andrea Carter, estava a caminho da estação de trem para buscá-lo, quando ouviu falar do acidente no rádio. Seu filho, irmão, irmã, madrasta, juntamente com sua noiva, receberam um total de 35 ligações de seu telefone nas primeiras 11 horas antes de seu corpo ser finalmente encontrado. Sempre que eles tentavam ligar de volta para ele, só conseguiam acessar a caixa postal. O que é estranho é que Beck realmente morreu com o impacto dos trens, né? Entre os dois trens. E a equipe de resgate, quando encontrou o seu corpo, o celular não foi encontrado em lugar nenhum. Então é um caso bem assustador assim, né? Porque realmente Charles morreu durante o choque dos dois trens ali imediato. E após isso, começaram a surgir ligações de seu telefone para a família. Isso é
bem estranho, isso é meio macabro até. E quando os investigadores foram lá, encontraram o corpo de Charles e perceberam que seu telefone não estava com ele, né? Que não acharam o telefone. Meio assustador essa história. E aí, você acredita? Deixa aqui embaixo nos comentários. O tráfico de órgãos é uma atividade criminosa global que explora a escassez de doadores e a vulnerabilidade socioeconômica da população mais pobre. Embora cercado de mitos, como o de sequestros aleatórios e vinha pública, o crime ele é real. Costuma envolver redes sofisticadas de intermediadores e, por vezes, até muitos profissionais da saúde. Geralmente, pessoas em situação de extrema pobreza, migrantes e refugiados, que são coagidos ou enganados a vender seus órgãos, especialmente os rins, por valores muito baixos, galera. A prática é ilegal em quase todos os países, menos do Irã. É a única exceção notável aonde a venda de rins é legalizada e regulamentada. Mó estranho, né? Um caso, galera, que se refere ao caso de tráfico de órgãos, aqui no Brasil mesmo aconteceu isso em 2000. O caso Pavese refere-se à morte do menino Paulo Veronese Pavese, de 10 anos de idade. Em abril de 2000, em Poços de Caldas, Minas Gerais, após ele ter caído de 10 metros de um prédio, após ser levado ao hospital, investigações apontaram que médicos forjaram sua morte encefálica para retirar e vender seus órgãos, configurando o homicídio qualificado e tráfico de órgãos. Após a queda, Paulinho foi levado consciente ao hospital. Médicos da Santa Casa de Poços de Caldas teriam manipulado os exames e apressado a remoção dos órgãos, enquanto ele ainda estava vivo. O pai da vítima, do menino, do Paulo Pavese, denunciou o esquema, que incluía a central de transplante local, forçando a viver no exterior, por ameaça dos médicos que eram envolvidos. Foram condenados a mais de 20 anos de prisão por homicídio. Apesar das condenações, o processo se arrastou por mais de 2 décadas com recursos. Prisões de alguns envolvidos começaram a ocorrer apenas anos após a sentença final. O caso é considerado um dos maiores escândalos médicos e erros judiciários na história do Brasil, expondo uma máfia de transplante que atuavam na região na época. E aí, galera, vocês sabiam dessas histórias? Vocês sabiam que algumas dessas histórias eram reais? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ler, certinho? Muito obrigado e até mais.